Boa tarde a todos. Estamos retornando do intervalo. Agora a sessão vai ficar concentrada nas discussões em grupos e recomendações. Eu vou chamar para iniciar essas discussões o Fernando Escotada Sema, Felipe Nievinski, da UFRGS, Roberto Luz, do IBGE, o Franco Buffon, da CPRM, e o Alexandre do Prado, da ANDA. Obrigado, Maíra. Eu estou aqui, não sei como é que vai iniciar. Não sei se alguém vai iniciar. O microfone fechado. Não está. Ele está com o microfone fechado. Tá. Felipe, você vai comentar, indicar alguma linha de discussão? Como a gente faz? Tô com medo do meu computador aqui me sabotar. Mas vamos só assim lembrar de botar um teto no horário, né? Eu acho que a gente pode mirar em 17 horas, se passar um pouquinho, mas na programação saiu 18, mas acho que seria excessivo. Me ocorreu aqui algo que poderia talvez ser como desenvolvimento. A partir das suas recomendações, Felipe, antes do intervalo, várias instituições foram citadas, né? Inclusive o IBGE. Então, não sei se se o representante de alguma daquelas instituições gostaria de fazer algum comentário antes. O meu colega Paulo aqui, ele fez uma sugestão para a gente pegar uma daquelas indicações para o IBGE, mas não quero também atropelar. Se alguém, Prado, Franco, Escotasse, Cláudio Neves, Daniel, próprio Felipe, fiquem à vontade, por favor. Eu achei muito interessante aquela lista de recomendações que o Felipe compilou. Tem muito mais discussão ontem e hoje de manhã, né, no início da tarde também, que talvez não tenha sido contemplado naquela lista. Então, eu acho que a gente pode abrir só para ver se alguém inicia a discussão. O Leonardo também está por aqui presencialmente. E também lembrar os ouvintes que contribuam no chat e os demais palestrantes que fiquem à vontade para fazer uso do microfone. Bom, se ninguém se habilita, eu falo, então. Teve uma recomendação ali, uma consideração que o professor Felipe coloca para a Rede Hidrometeorológica Nacional, num futuro, disponibilizar os dados, né? Ou por meio do HidroWeb, no caso, disponibilizar os dados num formato, não aquela referência de nível relativo à profundidade dos rios, talvez num formato em altimetria, né, mesmo, com dados altimétricos. E eu acho isso que o professor Felipe coloca, eu já ouvi de diversos outros usuários os dados, né? Acho que é uma demanda geral que vai ter que entrar, talvez, nas discussões aí dentro da Agência Nacional de Águas para fazer uma avaliação sobre a possibilidade de implementar, porque a gente sabe que não seria uma coisa para o ano que vem, nem para os próximos 5 anos, talvez assim a longo prazo, né? A gente construir isso realmente, porque é uma demanda generalizada, né? Mas que hoje não teria viabilidade de ser executada, né?
seja por restrição financeira, seja por restrição em recursos humanos, né? Como eu mostrei ali, a gente ainda não tem nem 60% da rede hidrometeorológica com os levantamentos realizados, né? Tem um longo caminho para desenvolver isso, né? Mas eu fiquei bem contente de ver isso ali nas considerações do professor, porque realmente é uma demanda muito comum ser apresentada para a gente. Não sei se o Alexandre do Prado tem um ponto de vista talvez mais técnico ali pela Ana, né? Mas acho que é interessante a gente receber essas demandas aqui, mas infelizmente é algo que eu vejo ainda como um longo caminho mesmo a ser percorrido. Bom, falando pela Ana, né? Quando eu vou fazer uma palestra, principalmente para os estados, né? Pessoal que trabalha lá na ponta, na coleta dos dados estaduais, né? Eu costumo colocar um slide na apresentação, né? Que, assim, hashtag altitude muda, né? É duro a pessoa da hidrologia em si, né, entender que uma estação mudou a sua altitude, né? É duro, assim, não é simples, principalmente quando as mudanças são grandes, né? Por exemplo, mudou uma altitude na Amazônia em 75 centímetros, né? O que que aconteceu, né? Colocar isso na cabeça do hidrólogo, não é simples, né? Então, a gente colocar uma série histórica em altitudes pode ser um complicador, principalmente porque ela vai mudar, né? Se a gente colocar uma série histórica em relação com altitudes, para nós que somos da área de cartografia, geodésia, a gente entende até fácil, mas para o pessoal da hidrologia, talvez isso não seja tão fácil. Então, talvez traga um complicador, tá? Mas a notícia que tenho, que eu, em nome da Ana, né, o meu coordenador confirmou, a gente vai, num prazo, não sei se no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo, nós, junto com a série histórica de cotas locais, também vamos passar a disponibilizar as séries históricas de cotas em relação com altitudes físicas, né? Como eu disse, talvez isso seja um complicador, tá? Com o pessoal que trabalha com essa parte de hidrologia, tá? Mas a gente vai testar, tá? A gente vai fazer esse exercício. Espero que todo mundo comece a entender, e entendendo é um ponto positivo até de valorização da geodésia, né? Então, essa é a notícia que eu tenho aqui da Ana em relação às séries históricas de cotas. Estava querendo falar, agora vai em cima, esquerda, né? Acabou de sair. Isso, não sei se ele estava querendo falar. Fernando Skotak levantou a mão. Não, era que eu não estava te escutando, Roberto. Ah, sim. Mas depois foi, obrigado. Falou. Bom, Felipe, já não te vejo presencialmente há muito tempo, né? Demais participantes. Eu vim ao evento pela relevância e pelo trauma, né, que, vamos dizer, ele causou, pessoalmente, eu não posso falar por mim, né, que assistia pela televisão, a imagem do cavalo do telhado é algo que acho que eu vou levar comigo até para depois, fora todo o sofrimento que a gente via, né, continuamente. E aí, eu me lembrei antes, há uns anos atrás,
nós tivemos um evento, consequência de fortes chuvas na região serrana, onde se passou de 1.000 óbitos. E aí eu não vi, né, nenhum movimento como esse que está ocorrendo agora, numa tentativa de, não é de se organizar, mas talvez se estruturar para que, quando ocorresse uma nova chuva, né, minimizasse toda uma questão de tragédia. Aí eu comecei a pensar um pouco nisso ontem no trânsito voltando, e uma, talvez, das razões foi que o evento no Rio Grande do Sul ele demorou, né, para mais de um mês, até a coisa meio que ficar menos nervosa, nem digo se acalmar. No Rio, né, foi aquele impacto, né, e aí a coisa foi se resolvendo, entre aspas, e entrou num determinado esquecimento. Pelo menos eu não vejo, né, atitudes nem notícias, esse tipo de coisa. Vocês estão quase, né, tendo um ano aí de, né, combate, né, cotidiano para recuperar o Estado, esse tipo de coisa. Então, quando eu ontem comentei que eu estava, né, meio, não cheguei ao refluxo do Glauco, né, talvez até por ele ter um conhecimento, um domínio maior do tema do que o meu, mas eu ainda estou realmente com a cabeça meio que girando mais do que a própria rotação da Terra, geodesicamente falando. E aí, qual era a impressão que eu tinha? Né? A ideia lá do observatório, para mim, seria uma forma, volto a dizer, não de organizar, mas muito mais de potencializar todo um conjunto de iniciativas que eu vi que estão sendo feitas. E aí, né, me veio na cabeça não uma coisa já pré-programada ou nesse sentido, né? Mas, por exemplo, né, eu, dentro de todas as contribuições feitas, eu notei que existe um grande conjunto, né, de atividades ou de iniciativas que entrariam numa questão de fase de um pré-processamento. E aí, né, entraria aí a integração desses dados. Essa questão minha de integrar, eu estou entendendo como homogeneizar todo um processo de facilitação para que outros, ou que a combinação de outros níveis de informação produzissem instrumentos, seja de uma tentativa de, se ocorrer, como otimizar o atendimento, numa tentativa antes de você prever e se organizar para tal, enfim. Eu notei um outro grupo, pelo menos a minha impressão, muito grande na questão de modelagem. E aí entra a hidrodinâmica, teve uma apresentação de uma moça da mancha de inundação, me chamou muita atenção, porque no final eu fiquei com uma dúvida, pensei até dela estar aí novamente, né, de que talvez, né, não tivessem sido pensados todos os níveis de informação. Em função da ocorrência, eu tenho isso, o que dá para fazer com isso? É uma coisa que poderia estar evoluindo, né? Aí seria a modelagem, a questão de estrutura, né? A questão lá dos tiques. Diga lá, Felipe. Eu acho que o uso dos dados vão ser os mais diversos. Eu fico um pouco... eu acho que a gente não deveria entrar na parte de previsão, simulação, porque é um expertise específico. Então, talvez hospedar resultados de simulações. Por exemplo, o Cláudio perguntou, aquela sobreelevação na Zona Norte, que foi medida em campo, foi representada nos modelos. Então, se qualquer grupo
que tem sua expertise na parte de modelagem, quiser submeter seus resultados eu acho importante focar nessa grandeza que é a posição vertical, entendeu? A gente não pode entrar muito mas não é ela bem a ideia. Quando eu falo na questão de modelagem, você tem ideia de que tipos de dados você precisaria, não exatamente atividade de modelagem. Porque daqui a pouco a gente vai... Eu acho que a gente não deveria, observatórios altimétricos, não deveria entrar assim em dados de pluviometria, dados de... Acho que nem dado de vazão, por mais importante e crítico que ele seja, ele é outra unidade de medida, entendeu? Então, assim, a solução para as cheias envolve muitas áreas. E a gente acho que tem que focar no que faz bem feito. Então, até, por exemplo, coisas que são importantes, tipo uso e cobertura do solo, tanto o pessoal dos colegas da modelagem falam que influencia a rugosidade do fundo e tal. Até isso eu acho que poderia ficar de fora, porque é outra grandeza fisicamente, Sim. Entendeu? Só deixa eu terminar a minha ideia aqui, porque talvez... Não. Você me ressaltou alguma coisa, que se fosse essa questão ampla, geral e restrita, não seria o workshop de dados altimétricos, seria o workshop de resiliência climática, e esse seria a componente altimétrica. Mas não foi isso que aconteceu. Então, eu estou ainda na parte de altimetria, né? Agora, a gente tem que ter essa ligação, né, desses dados, já que ele é base, é referência, né, dentro lá da meteorologia, não é que vai sair coletando os dados meteorológicos, mas o que eu preciso, quais são as especificações que eu tenho que atender, e por aí vai, né, dentro dessa linha. E o terceiro grupo, né, que me pareceu fundamental e relevante, tanto quanto os outros, era da comunicação, né? Eu estava aqui, aquele dos mapas, né, os MUPs, né, que uma outra moça apresentou ontem, né? Então, dentro da criação desse observatório, eu sabia que vocês faziam parte lá do nó da Índia, né? Mas eu vejo a Índia como uma estrutura nacional. E aí talvez ela tenha uma especificidade um tanto quanto meio que diferente de uma infraestrutura de dados, né, do Rio Grande do Sul. Então, talvez, não é uma coisa não exclui a outra, né, mas talvez fosse um facilitador, por exemplo, os órgãos estaduais, né, porque toda essa até amparado pela questão lá da legislação, poderia vocês estarem organizando dentro do que seria esse observatório, né, e com uma determinada, vamos dizer, poder, né, de conscientização de que compartilhar esses dados seria agregar valor, né, na minimização de sofrimento futuro. Então, toda essa questão lá que eu esqueci o nome do senhor, lá da ANA, né? Da questão lá das séries históricas e porque a altitude não muda, esse tipo de coisa. De uma certa forma, eu concordo com o senhor. Mas, de uma outra, se não se provocar, talvez o pessoal de hidrologia nunca venha saber que existe a necessidade de mudar. É meio pancada no início, mas se não começar num determinado tempo, né, isso vai passar, continuar desapercebido. E aí eu uso muito aquele exemplo lá da radiografia, do raio-x, lá da ressonância magnética, e tem outro que eu sempre esqueço, né? Porque as coisas evoluem, e ainda bem que evoluem. Então, pode ser doloroso no início, pode ser que se tenha que dar muita explicação, mas dentro desse contexto,
do que foi mostrado, né, é importante ter isso num acesso rápido, numa situação de consistência. Então, o que eu pergunto hoje não vale realmente a pena, e aí talvez, né, numa forma de comunicar isso que seja mais plausível a todo mundo entender de que pode mudar, isso eu estou só exemplificando. Ok? Então, eu vou passar por essa questão, por exemplo, lá da IDE Rio Grande do Sul, que fosse até uma IDE altimetria RS. Esse eu posso falar, então, para a gente fazer um bate-bola, Leonardo. A IED, até onde eu entendo, ela congrega os órgãos do governo estadual, do executivo estadual. Então, todas as secretarias, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, estão presentes ali. Mas eu não vi um espaço de credenciamento de instituições localizadas no Estado, mas que sejam federais, como o caso da URGS. Enquanto que a infraestrutura nacional, ela tem esse espaço de credenciamento de instituições das 3 esferas. Então, foi por isso que nós acendemos diretamente a INDE, mas é um sistema todo compartilhado, que tu cadastra num, vai aparecer na busca do outro. Foi essa uma justificativa para a gente... Eu digo, né, não são excludentes, mas se vocês têm essa organização a nível estadual, eu não vejo por que não trazer isso dentro de uma tentativa de uma nova visão, dentro até de uma experiência que foi sofrida, vai fazer 1 ano dentro do próprio Estado. Talvez aí agregando até, né, os órgãos a níveis municipais, já que o evento não foi localizado como foi no Rio. Pegou o Estado, se não de todo, eu acho que 90%, eu não me lembro bem das notícias em termos de porcentagem. Quer dizer, então, ele foi uma visão diferente. E aí, talvez, aproveitar não a oportunidade, né, mas a instância do que foi e realmente agregar valor em cima disso. Então, num primeiro momento, é essa reflexão aí que eu trago para vocês. Aberto aos demais participantes, comentar aí sobre esse bate-bola com o Felipe, se quiser botar de tom, só Cláudio. Ô, Felipe, uma coisa que eu passei aí para você é qual é a participação dos municípios no processo de levantamento de calhas de rios, etc. Existe alguma participação? A SEMA faz alguma mobilização? Porque os municípios têm recursos próprios que o Estado não dispõe. Então, e tem o Comitê de Bacias Hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas estão contribuindo para a composição desse conhecimento, dessa base altimétrica, né? No Rio de Janeiro, nós temos o Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, que a agência de bacias do Paraíba do Sul, que é muito forte. Existe uma agência do Guaíba, no Rio Grande do Sul? Porque essa agência poderia fazer esse tipo de serviço que você está falando. Fernando pode me ajudar, talvez, mas temos os comitês, mas acho que o nome não é agência. Como é que é, Fernando? Existe o comitê, ele tem um aspecto, digamos assim, de estabelecimento de políticas. Quem recebe o dinheiro das outorgas é a agência. Então, se tem o comitê, a agência tem que estar recebendo dinheiro. Existe uma agência do Guaíba, no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, Cláudio, não tem agências ainda, nenhuma instalada. A gente tem alguns comitês. Houve muita discussão sobre a representatividade desses comitês assim, junto ao governo do Estado, né? Já se teve muito disso. Os comitês sempre
no caso, numa posição assim de tentar ser ouvido, né, de tentar ser levado em consideração. Não sei se nesse processo eles foram incluídos, né? Até acredito que talvez não. Eu sei que os municípios aí no interior, eles têm muitas dificuldades, assim, não são municípios tão com tantos recursos a ponto de conseguirem aportar recursos para essas questões que Caxias do envolvam... Oi? Caxias do Sul não tem recurso? Caxias do Sul não está na calha do rio, né? Ele até tem o Rio Caí que passa por lá, né? Sim, e tal. passa por lá. Mas sim, aí... ele tá numa bacia hidrográfica, sim. Ele Sim, está com numa bacia certeza, hidrográfica. mas ele está num divisor de águas ali, né? O que aflige principalmente lá em Caxias do Sul tem sido os movimentos de massa, Toda né? aquela serra lá. Sim. Quer dizer, o que eu vejo é o distanciamento entre o município e o estado, né? Eu acho que aí o Escota pode falar disso daí, que eu tô mais ou menos. Acho que foi você que apresentou isso ontem, não foi, Escota? Sim, boa tarde. Eu trabalho aqui no Departamento de Recursos Hídricos, né? Nós não temos a agência implementada, né? Isso nunca avançou. A nossa lei de recursos hídricos estadual de 94, então temos 31 anos de lei com expectativa de uma agência, e a agência nunca aconteceu. Então quem faz o serviço da agência é o Departamento de Recursos Hídricos, mas em tese isso nos engarrafa aqui de trabalho, e nunca houve esse fortalecimento nesse sentido. Os comitês, muitos acabam também não tendo recurso próprio, então isso acaba também dificultando um pouco, né? Mas independente disso, me parece que não existe esse vínculo entre os municípios e o Estado, tão bem delineado, né? Não existe esse contato, essa interface, Vou só citar um exemplo do quanto isso acontece. Eu falei ontem, né, sobre a batimetria, e agora eu estou nessa pegada, junto com o Felipe, assim, de vamos juntar dados e conversar com quem tem os dados, os projetos e coisa e tal. Nós estamos achando aqui vários projetos municipais de batimetria que a gente não fazia a menor ideia que existia. Ou seja, o município às vezes tem o recurso, às vezes executa o projeto, às vezes não tem, enfim, aí é uma questão daí de cada município consegue algum recurso aqui e ali, enfim, tem uma situação específica, né? Mas nós achamos vários projetos de batimetria no Rio dos Sinos, entre outros, que estavam engavetados, assim, ou às vezes ficam com a prefeitura ou com algum outro ente, e a gente não conhecia muito isso. Então, falta parece que a orquestra está cada instrumento tocando uma música, assim, né? Então, até a ideia do workshop é um pouco isso, né? Trazer um pouco essa ideia de integração, não só dos dados, mas integração entre as instituições também, né? Mas, enfim, fazendo um diagnóstico, eu acho que a situação é um pouco difícil, assim, talvez eu diria. Sim, é difícil. A experiência, por exemplo, de Santa Catarina, no caso do gerenciamento costeiro, conseguiu mobilizar os municípios. E os municípios, eles entraram com recursos financeiros, porque eles têm, o Estado não pode solicitar recurso ao Ministério das Cidades, o município pode, né? Então, esse é um lado. Eu estive agora envolvido no zoneamento ecológico econômico do Estado do Rio de Janeiro, e uma das imposições da lei federal é que haja integração nos 3 níveis da federação. Então, de alguma forma, Felipe, eu acho que se deve
buscar essa integração entre os 3 níveis federados, porque o Estado não pode decidir coisas no nível municipal e o municipal também não tem uma certa autonomia relativa. Mas ele, no final, é que vai dar a última palavra. Mas ele tem dinheiro. E como se não bastasse tudo isso, cadê a bancada dos deputados e senadores gaúchos que têm as suas verbas, como é que é? Taxas, como é que é? Parlamentares, como é que é o nome? Né? Cadê? Emendas. Cadê as emendas ou seja, para uma política voltada para a questão ambiental territorial? O que acho que seria interessante, né, que houvesse uma focalização que pode ser capitaneada pelo Estado, que eu acho que é o ponto ideal, convocando a União e os municípios e organizado por bacias. E uma coisa que a lei, o Estado do Rio Grande do Sul não tem uma lei do gerenciamento costeiro isolado, como os outros estados têm. A lei de gerenciamento costeiro no estado do Rio Grande do Sul é junto com a lei de recursos hídricos. E isso daí é uma coisa assim inovadora em termos de Brasil. Né? E tem gente aqui no IPH que estuda essa questão das bacias costeiras. Né? Então, eu tenho muito medo, Felipe, de ter acessos a dados que são lixo. Eu tive aqui, enquanto você estava falando, eu fiz o levantamento aqui das cartas náuticas da Lagoa dos Patos, desde São José do Norte até Porto Alegre. Então, um trecho é com levantamentos hidrográficos de 1961, outro é de 1963, outro é de 1964. O datum planimétrico, um é córrego Alegre, outro é não sei lá mais o quê. Ou seja, como é que você vai juntar essas informações? Essas informações estão disponíveis, mas elas, para fins de navegação, elas estão boas, mas elas não se juntam para um modelo digital de terreno para fazer um modelo hidrodinâmico. Roberto. Obrigado, Cláudio. Acrescentando aí nessa discussão, até pegando direto esse último comentário seu, Cláudio, sobre a qualidade do dado. A gente tem que verificar, separar o que é joio do lixo e do trigo, por aí vai. Isso passa muito pela capacitação, né? De todos os estratos de produtores e usuários. E aí eu estava conversando com meus colegas professores da UERJ, que estão presencialmente por aqui, que a gente tem que atuar, nós todos aqui desse workshop, né? Que a gente tem que pensar também em como capacitar esse povo todo, nos municípios, nos estados, né? Ampliando a discussão do Brasil inteiro. Como é que a gente dá uma formação mínima ou informação mínima para que o próprio usuário tenha essa capacidade de verificar se o dado que está ali armazenado, ao qual ele está tendo acesso ou ao qual ele está solicitando acesso, se esse dado é adequado para o uso que ele vai dar. Alguns usos poderão ser atendidos, outros não. Então, como é que a gente poderia fazer isso? E aí entra essa história daqui da UERJ, assim como outras universidades, entra na parte da capacitação, da informação. Eu vou passar a palavra para eles fazerem os comentários. Muito obrigada, boa tarde. Sou Andrea Santa Cruz, professora da UERJ. Tenho alguns outros colegas aqui e também tenho alguns colegas que estão online, né? Queria justamente
dar continuidade com o que o Roberto falou e, na verdade, fazer uma sugestão para fazer uma participação e complementar, vamos falar assim, essa parte teórica, científica, né, que faz parte e que é muito importante, que a gente viu que tem muito recurso, tem pessoas muito capacitadas, tem grupos multidisciplinares, mas tem conceitos, né, que ainda estão um pouco não tão claros, né, não tão claros nesse sentido, sim. Então aí eu acho que seria interessante, né, fazer um chamado para todos os institutos e as cursos de engenharia cartográfica ou as pessoas que queiram participar do lado de cartografia e geodésia, né, para ajudar a complementar, sim, e fazer algum tipo de manual, mapa guia, né, para diferentes estudos, né. Então, eu acho que seria bem interessante fazer alguns grupos de pesquisa, fomentação acadêmica, ou suporte acadêmico, em conjunto com as instituições e em conjunto também com o IBGE, que é um instituto que tem toda, vamos falar assim, essa conexão com os outros institutos e a base que o Brasil tem, né, na parte da cartografia e geodésia. Né? Então, essa parte da capacitação eu achei bem importante de ser falado. A capacitação eu acho que seria bom no planejamento, sim, incluindo também essa parte de identificação de algumas certas especificidades nos termos de referência, né? Porque realmente tem algumas questões que ficam assim, vocês pediram os dados brutos, vocês, como que foi, em que sistema, como que vai ser o levantamento? Porque essas pequenas diferenças na verdade, fazem muita diferença lá na frente. Né? Essa parte do planejamento, sim, a execução do trabalho, o processamento, né? Oi? Não. Voltou. Sim, tá. Até sumiu, mudou a posição. Tá. Então, em resumo, foi isso, né? Então, e o que todo mundo falou sobre a integração, sim, essa integração é importante entre instituições, integrar conhecimento, integrar infraestrutura de dados e integrar em si as pessoas que queiram participar e formar parte, né? Então, eu acho que abro essa sugestão para formar esses grupos de capacitação entre a parte das universidades, né? Com as instituições e, obviamente, o IBGE no meio de toda essa parte, né, para esse suporte, né? Boa tarde, sou Samir da UERJ também, e eu vou só complementar, na verdade, reforçar o que a professora Andréia trouxe aqui sobre essa possibilidade de conexão e a universidade funcionando como um meio para a gente poder construir essa conexão, tanto entre instituições, mas também a conexão da instituição com o pensar em obter, levantar aquele dado, né? Então, por isso que entra a questão da capacitação, porque a universidade, a gente já tinha essa percepção, mas isso foi reforçado pelo MEC nos últimos anos, né? Então, nós estamos passando por uma mudança curricular em que a gente tem a exigência de 10% da carga horária total do curso a ser aplicada em atividade de extensão, né, e colocando o discente como o rosto principal daquela atividade, né? Então, assim, a universidade, ela precisa não só fomentar, de certa forma, o conhecimento prático, né, também ali teórico, através das atividades que vocês desenvolvem, mas a gente precisa também desse espaço que vocês podem abrir para que a gente consiga, de fato, realizar isso, que é retornar para a sociedade, né, a ideia de retornar para a sociedade todo o fomento que chega até a gente, que não é tão, né, não é tanto assim, está um pouco abaixo do que a gente espera, mas dessa forma, né, trabalhando em conjunto, a gente até tem a possibilidade de ver o que existe de estrutura dentro dessas agências, desses institutos, em que a gente pode trabalhar em conjunto
e até, de certa forma, também suprir essa defasagem tecnológica e tudo mais que a gente passa dentro da formação acadêmica na universidade, né? Então, por isso que procurem a gente, né? E vamos tentar construir, de fato, essa conexão para estabelecer essas possíveis capacitações, né? O IBGE, que é um dos que a gente mais pode ter aqui um contato direto, como está acontecendo hoje. Então, sintam-se à vontade aí em reforçar essa procura, essa conexão, né, entre, enfim, esses ambientes de trabalho que vocês desenvolvem e o que a academia oferece para vocês. Obrigado, professor Samir, professor André. Eu acho que o que eles colocaram aqui já a impressão que dá, né, por todos os depoimentos que a gente viu nesses 2 dias, a impressão que dá é que isso já aconteceu aí, pelo menos recentemente, no caso do próprio curso do professor Felipe, que deu apoio pelos depoimentos, né, deu apoio a várias instituições estaduais e municipais, né, Felipe? Eu acho. Essa foi a impressão. Assim, é uma área interdisciplinar, né? Então, é que nem, por exemplo, já o referenciamento de imóveis rurais. As mais diversas profissões estão habilitadas para fazer esse tipo de serviço. Então, me preocupa um pouco assim a realidade de um serviço de engenharia que tem que obedecer uma norma brasileira, por exemplo, e o que a gente vê como ideal na pesquisa, ou na universidade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção entre os procedimentos que nós estamos recomendando para os usuários que estão habilitados a fazer topografia, geodésia pelos CREAs, tá? Mas eles não são e não têm aspiração nenhuma de ser, não se consideram topógrafos, nem muito menos geodesistas, mas são usuários, às vezes, pesados desse... nem chamam de geodésia, chamam de georreferenciamento. Então, vamos chamar assim de georreferenciamento altimétrico. Então, por exemplo, essa questão de como fazer a vinculação. A impressão que eu tenho é que a maioria dos usuários estão usando o modelo e que a rede está ficando para trás. Entendeu? Eu posso estar equivocado. Acho que talvez não é o mais, com certeza não é o mais preciso, mas eu estou vendo um golfo se abrindo entre o ideal e o que cabe no dia a dia, entendeu? Então, talvez a gente tenha que abrir mão do ideal um pouco e focar no que é viável, por exemplo, para esses termos de referência que estão na rua, entendeu? E se a gente vai precisar, em algum momento, fazer uma melhoria da infraestrutura altimétrica no Estado, aí talvez caiba um edital próprio, dizer, bom, precisa ocupar com o GNSS as RNs, tão importante isso, então talvez a gente tenha que bater na porta do Plano Rio Grande e pedir recursos para fazer isso, para fazer gravimetria nas RNs, entendeu? Mas na minha mente, a divisão entre o usuário da informação altimétrica, usuário profissional, com habilitação para topografia e geodésia no CREA, e os mantenedores e especialistas nessa área, a gente não pode insistir que todo mundo faça da melhor forma possível, porque o custo é alto. Então, é uma reflexão que eu faço, assim, de que às vezes o ótimo pode ser inimigo do bom, entende? O Cláudio levantou a mão. Tá? Então, deixa eu sair. Só rapidamente aqui, eu tenho que sair agora. Felipe, em meteorologia aconteceu isso. As pessoas não usam mais os dados do INEMET e usam só o modelo de reanálise.
Tá? Olha, eu tenho que sair agora. Obrigado, Cláudio, pela provocação. Eu vou até aproveitar o seu gancho, que a Jéssica colocou uma pergunta aqui. Como aferir os modelos sem a rede, sem a verdade da superfície? E aí eu acho que a gente isso é fácil. Isso é fácil. Eles foram aferidos lá na Europa. Exatamente. Obrigado, Cláudio. Tudo de bom. Tchau, Felipe. Boa sorte aí. O que eu puder, vou ajudar. Muito obrigado pela presença. Tchau. Tchau, Certamente tchau, a gente vai continuar em... Alexandre, pronto. Tchau, Daniel. Tchau. O Fernando estava com a mão levantada, né? Só então, certamente o Cláudio e todos nós vamos continuar em contato. Essas discussões não vão se encerrar daqui a pouco, né? Mas a gente vai ter desdobramento, né? Só aproveitando aqui o gancho que o Cláudio se despediu, mas isso vai continuar. Escutar. Obrigado. Não, eu endosso as palavras do Felipe. Eu acho que, assim, eu que sou saído da universidade e depois vim parar numa secretaria de Estado, eu sempre falo que tinha que botar todo mundo um mês aqui para ver como é que é, né? De preferência 6 meses, assim. Porque é um mundo completamente diferente, né? O mundo da universidade é um, o mundo de uma secretaria de Estado é outro, né? Então a gente precisa realmente tentar e o mundo empresarial é outro, né? O mercado, assim, né? Como ele funciona, como ele opera, enfim. Então, talvez, é lógico que tem os grandes objetivos mais caros e mais relacionados, às vezes, à pesquisa, como o Felipe estava falando, mas talvez pensar em boas práticas que sejam simples e baratas podem resolver muitos dos problemas, né? E, assim, eu não trabalho tão aberto, tão intensamente com isso agora, com a batimetria eu estou vendo mais, mas a quantidade de projetos, né, Felipe, que dá muito problema do ponto de vista do levantamento topográfico e às vezes é isso, é o usuário que só não adota boas práticas e depois tudo tem que ser consertado ou coletado novamente, enfim, talvez eu acho que isso assim, eu não sou tão experiente quanto vocês no assunto, mas me parece que esse é um problema que eu já vejo assim muito acontecendo aqui, pelo menos, né? Então, se a gente conseguir reduzir isso, já é um grande ganho. Eu queria dar chance aqui para os comentários que estão chegando pelo perguntas e respostas. Se eu não me engano, é o Walter Russo, né? E Rafael. Ele é do Comitê da Bacia do CAI, e do Comitê da Bacia Hidrográfica do CAI, e fez alguns comentários aqui bem longos em relação àquela discussão anterior sobre financiamento dos comitês e tudo mais. Aí, deixa eu pegar o primeiro, são vários aqui encadeados. Sim. Presido o Comitê do Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do CAI desde 2020. Não fomos procurados em nenhum momento quanto a essas questões, inclusive identificamos uma série de falhas por parte de municípios e da Defesa Civil no que concerne, inclusive, a medição de cotas de inundação, indicação de réguas físicas e espalhamento de fake news. Continuando. Como exemplo, cito aquela de que se romperia a barragem do sistema Salto. Eu imagino que isso aí, para o público gaúcho, seja bem claro. Se romperia a barragem do sistema Salto nas cabeceiras do CAI e que a onda gerada atingiria 6 metros e desceria até o trecho baixo da bacia, por mais de 100 quilômetros.
Houve prefeituras, por exemplo, como a de Montenegro, onde a prefeitura evacuou moradores e comércio até a cota 16,5 metros, sendo que o pico da inundação de maio de 2024 chegou a 9,78, 9,78, menos de 10 metros. Continuando, o Rio Grande do Sul não instituiu a cobrança pelos recursos hídricos ainda. Os comitês Sinos e Gravataí já aprovaram os mecanismos e os valores de cobrança. O comitê CAI já aprovou o mecanismo faísca. Já aprovou o mecanismo, entre parênteses, faísca, desenvolvido pelo IPH da URGS. E está em fase de definição de valores. Mas, para que seja efetivada a necessária homologação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sequer pautou essa demanda dos comitês. Continuando, uma sequência de comentários. Os comitês de bacia do Rio Grande do Sul estão há anos sem sequer receber recursos de manutenção de suas secretarias. No comitê CAI, estamos há 5 anos sem um único centavo. Há comitês que estão completando quase 10 anos sem recursos. Vocês me desculpem estar lendo assim tão extensivamente, mas eu acho que é importante a gente valorizar a preocupação dele, que está aqui presente e tentando se fazer ouvir. Em Montenegro, no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil sequer foi capaz de medir a cota atingida pela inundação adequadamente. Entre parênteses aqui, fazendo um comentário, isso aí novamente é aquela história da capacitação. Capacitação da Defesa Civil em um procedimento que a gente viu que parece ser assim. Enfim, fecha parênteses. Voltando aqui ao comentário do Alternov. A Defesa Civil sequer foi capaz, em Montenegro, capaz de medir a cota atingida pela inundação adequadamente. Embora haja régua física instalada pelo SGB, nesse caso SGB, Serviço Geológico do Brasil, e não Sistema Geodésico Brasileiro, junto ao prédio anexo à Câmara de Vereadores, na beira do cais do município, na qual até hoje temos a marca da sujeira da cheia de maio de 2024, embora o SGB não tenha ido lá aferir até agora, indicando essa marca, 9,78 metros nessa régua. Ainda assim, a Prefeitura divulgou a enchente como tendo chegado a 11,70, 11,7 metros. Não há como fazer gestão de riscos assim. Tudo isso comentário dele. Eu acho que o final é... Por fim, cito mais uma situação nesse mesmo município de Montenegro. O Serviço Geológico do Brasil não conhece a situação em loco durante as cheias. Então, instalou uma régua física mais distante do rio, acredito que no intuito de facilitar medições lineares seguras nas maiores enchentes, no local indicado pela Defesa Civil Municipal. Mas o local indicado, onde a instalaram, é um dos pontos de maior correnteza e periculosidade nas cheias, com correnteza tal que há ondulações permanentes de 20 centímetros ou mais nesse ponto. E esse foi, se eu não me engano, o último comentário dele. Sim, peço desculpas pelo tamanho dos comentários, mas agradeço a consideração e a leis. É isso. Houve alguns outros comentários assim, de agradecimento, de concordância. Enfim, foi isso. Eu acho que a gente pode voltar aqui para a discussão na mesa, entre aspas. Não sei se alguém quer comentar esses comentários. Eu poderia comentar, já que estamos sendo citados algumas vezes no formato de críticas, né? Só comentar que a gente realizou o levantamento da marca de cheia na estação Passo Montenegro, que fica em Montenegro. A gente tem o valor que a enchente atingiu lá. Essa régua que está sendo citada é uma demanda da Defesa Civil, sim. Né? A gente já tinha um ponto de monitoramento e a gente colocou esse ponto de monitoramento lá com a mesma referência de nível, para que a Prefeitura e a Defesa Civil pudessem acompanhar. E sim, foi a Defesa Civil que pediu aquele local, porque eles falaram que era o local mais seguro para ser instalado. Só fazer essa observação, né, em relação à crítica aí que
Perfeito. Obrigado, Franco. Roberto, Sim. o interesse do tempo, assim, da gente não passar muito das 17 horas, até para não esvaziar muitas discussões, eu queria perguntar assim, se teria alguma das proposições assim, que não faz sentido ou que seria melhor remover, porque eu acho importante a gente ter algumas recomendações desse evento para não ficar só que a gente se lamoreando das coisas, né? E a gente poder... Então, se tem alguma coisa daquelas que, assim, não, acho que isso merece um veto, é um ponto de partida, né? Não é a última palavra, claro que não. Tem uma sugestão aqui, Felipe, para você colocar aqueles slides novamente, para a gente avaliar rapidamente se tem algo a ser rejeitado assim, muito enfaticamente ou pode ficar para uma discussão posterior. E a gente vai ter que discutir posteriormente, esse grupo vai continuar para que haja desdobramento, com certeza. A ideia é que esse workshop ele nos juntasse preliminarmente para a gente trocar ideias, constatar aqui a situação, tentar fazer algum encaminhamento e, novamente, realizar uma discussão assim, talvez já com alguns resultados, mas com maior participação, porque a gente está vendo, o número de inscrições chegou a quase 400, o pico de participação, se eu não me engano, ontem era 200 e tantos, 260. Então, há interesse. A gente precisa ter desdobramento. Tem uma série de recomendações, de sugestões, recomendações. Você consegue, Silvio, colocar isso no programa? Mas vamos bem rápido. Vamos tentar Mas usar pela brevidade. Novamente, abusando do meu direito de moderador, eu acho que a gente tem que focar, assim, da parte do IBGE, por exemplo, a informação mais interessante que a gente acha é a densificação, uma grande densificação do número de estações SAT-RN por toda a comunidade. Quem puder, quem tem rastreador, equipamento GNSS, geodésico, pode localmente ocupar uma RN que não existe. Sim, e depois jogar no PPP, bom, tem muita coisa para discutir, né? Mas é só para não deixar de ser chato aqui e lembrar mais uma vez desse tópico. Desculpa aí, Felipe, pode avançar. Mas é um ponto importante, Roberto, porque assim, é um apelo que o IBGE faz aos produtores de dados altimétricos, mas como que a gente poderia garantir que isso de fato ocorresse? Porque eu continuo com receio que nos serviços que estão sendo contratados atualmente de levantamento aéreo e batimétrico e as estações, não vai ter muito a oportunidade de fazer melhorias da infraestrutura geodésica. Não, aí a gente ocuparia, desculpa te interromper, mas ocupar o que ainda existe. Porque todo dia morre uma RN e vai para o céu feito um anjinho. E a gente lamenta muito profundamente. Desculpe interromper, mas é dolorido no coração aquilo. Mas, por exemplo, eu dei um tiro na Lua ali e botei assim uma ideia que será que tem espaço no Plano Rio Grande para um edital de melhoria da rede altimétrica de alta precisão? Melhoria da rede altimétrica, talvez não, mas uma melhoria da cobertura de estações SAT-RN, ocupação de GNSS na rede altimétrica,
Talvez sim. A cada 40 quilômetros, a cada 50 quilômetros. No Rio Grande do Sul, as distâncias são muito maiores. A gente não tem avaliação da precisão relativa do modelo no Rio Grande do Sul, porque são muito poucas estações. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode inserir. Tem até uma discussão aqui interna, que começou por conta dessa história, se esse tipo de ocupação, segundo as normas do IBGE, né, 3 sessões de INSS, com cada sessão no mínimo 4 horas, entre as sessões mudando a altura da antena, mais ou menos isso. Se isso aí já não configura, em vez de ser um ponto simples, é uma estação de homologação, em que o usuário manda os dados para o IBGE para reprocessar, não pelo PPP, mas manda fisicamente. Então, tem vários detalhes a serem discutidos, mas eu acho que o principal não é o detalhe, é essa decisão de priorizar isso. E a gente fazer uma campanha junto à comunidade local, estadual, municipal, de buscar isso. Porque é relativamente fácil fazer isso. Em relação ao nivelamento geométrico, com certeza. Então, desculpa mais uma vez te interromper, Felipe. Posso fazer uma pergunta para você, Roberto? Sim, tinha várias pessoas aí, desculpa, Prado, escutar, vocês levantaram a mão. Assim, uma pergunta, vocês do IBGE, vocês têm a listagem das RNs? Vamos começar pelo Rio Grande do Sul, né? A Ana aqui, o SGB, trabalha no Brasil, né? Mas vamos começar aí pelo Rio Grande do Sul. Vocês têm a listagem das RNs em estado bom, que não existe levantamento GNSS? Vocês têm como levantar isso? Sim, isso é facilmente recuperável, o Prado, no BDG Mapa, como a Jéssica mostrou, ou diretamente no visualizador da Indy. O problema... Eu não estou falando se a RN existe ou não, se tem levantamento GNSS de alta precisão em cima dele. Sim, é uma opção de conexão. Isso aí é completamente fácil. O problema principal é a classificação, a situação, porque a maior parte das RNs não sofreu visita posterior ao nivelamento, porque historicamente isso não foi priorizado no IBGE, uma das dificuldades nossas é a gente assumir isso. Então, dá para filtrar rapidamente o RN, tem GNSS ou não, beleza. Mas e a situação? A maior parte daquilo que está como bom, se você vai verificar a data do levantamento, é igual à data da visita. E se for uma RN recente, tudo bem. Mas se for uma RN antiga, significa que a chance dela não existir é grande, né? Mas isso não é impossível. O banco de dados está aberto e com um certo trabalho dá para filtrar isso. Só exemplificando, o NGS, National Geodetic Survey americano, eles colocaram uma interface específica para isso, para que os usuários verificassem onde falta para que ele possa ir lá e fazer. Os usuários interessados podem fazer isso. Mas aí está acima da nossa capacidade operacional de implantar uma interface assim. É uma interface que trabalha com células hexagonais, bem interessante, e o NGS considera estações de conexão, SAT-RN, para a contribuição do modelo híbrido deles, eles consideram apenas aquelas que têm mais de uma ocupação ou mais de um usuário ocupando. 2 ocupações por usuários diferentes, para aumentar a confiabilidade. Porque essa é uma outra discussão. Fazendo o advogado do diabo aqui, né? A gente vai confiar no usuário externo ou não? Eu acho que a gente deve confiar, mas deve estabelecer critérios
que nos permitam confiar, né? Então, esse pode ser um critério. A gente vai considerar as RNs que tenham ocupação por mais de um usuário. Ou, sei lá, eu acho que a gente tem que discutir isso. O Felipe levantou a mão. Esse caminho... Felipe, desculpa, o Escotar já estava com a mão Perdão, levantada. Fernando, fala aí. Não, eu tenho só uma sugestão rapidinho. Eu acho que essa tua sugestão, Felipe, de consultar o Plano Rio Grande, ela é perfeitamente possível, né? É só a gente entrar em contato com os técnicos aqui. O Guilherme Bartels, que até é meu parceiro aqui do projeto da batimetria, trabalha mais vinculado à Secretaria de Reconstrução Gaúcha, e isso poderia ser, eu não sei se até se ele está aqui hoje, nesse momento, ele estava no evento até há pouco, poderia ser feita essa consulta, né? Enfim, eu posso também tentar participar das discussões, enfim, ficou à disposição. Mas eu acho que esse é o momento, né, onde o Estado está com uma série de iniciativas, está querendo dar um salto. Por que não, né? Bater na porta dos gestores e perguntar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, se existem recursos, enfim. Acho que perguntar não ofende, né? Então, se tu quiseres depois e trazer o IBGE junto, né, nessa discussão, evidentemente, o contato dos gestores ali, eu posso providenciar, tá? Excelente, porque esse caminho do voluntariado, ele vai demorar, entendeu? E talvez seja uma oportunidade que nós temos aí agora de quantos milhões a gente precisa para modernizar a infraestrutura geodésica no estado do Rio Grande do Sul? Quantos pontos nós precisamos ocupar com GNSS? Quantos pontos com gravimetria? Onde ficam? A gente pode fazer uma proposta, entende? Porque assim é a única forma que eu vejo de, se for aceito, de ser concluído, porque a submissão voluntária, colaborativa, é uma curva gradual, vai levar 10 anos para a gente. Então, quantas estações... Porque, assim, no início do workshop, eu tinha a impressão que a urgência era fazer todo mundo usar a infraestrutura existente da melhor forma. Então, vamos todos usar o HGO-HNOR, ou vamos combinar num tempo de transição para o ortométrico, etc. Mas agora o IBGE está trazendo, pautando muito essa necessidade de melhorias da rede, não digo construção de novas RNs necessariamente, mas de mais dados a respeito da própria rede geodésica altimétrica. Então, essa para mim é uma novidade. Eu confesso que eu sei lá, eu fiquei impressionado com rede altimétrica de alta precisão. Foi feito um super pente fino no último reajustamento, incrível, todo aquele trabalho de limpeza dos dados na Realt 2018. Temos um novo modelo aí também, que tem um RMS melhor do que o MapGel. Eu falei, bom, nós temos uma solução adequada, mas agora eu estou até um pouco incomodado de que a gente tem que melhorar a infraestrutura geodésica. Então, bora, vamos melhorar a infraestrutura geodésica, se é realmente preciso. Ou eu estou com a impressão errada, entendeu? Porque, assim, tentar encaixar geodésia no meio de um edital de hidrologia, não vejo acontecer. Eu acho que talvez seja por aí mesmo, Felipe. A professora Andréia levantou a mão aqui, mas eu acho que é por aí, talvez um financiamento específico para isso, e talvez não no Rio Grande do Sul inteiro, mas focando inicialmente na região metropolitana de Porto Alegre ou no entorno possível da Lagoa dos Patos. Isso contribuiria para mostrar aos hidrólogos
a grande melhoria que eles vão ter nos resultados da modelagem. Porque uma vez que você tenha um modelo mais consistente, um modelo de conversão de altitudes mais consistente com a rede altimétrica, você vai poder você vai poder referenciar as estações linimétricas ao redor da lagoa de uma forma mais precisa, de uma forma com maior significado físico, e isso com certeza vai levar a melhores resultados na modelagem hidrodinâmica, tanto na calibração do modelo, como na reprodução dos resultados de novas estações linimétricas e outros estudos de circulação dentro da lagoa e por aí vai. Eu acho que seria por aí. Eu vou passar a palavra para a professora Andréia e, se não houver mais nenhuma contribuição urgente, a gente encaminha para o fechamento pela nossa coordenadora de geodésia, Maíra. Obrigada. Só para complementar, eu senti um pouco de falta de informação gravimétrica no meio dessa parte que se refere à rede, né, geodésica altimétrica. Então, como falaram referente a fortalecer, sim, essa parte, eu acho que seria bom vocês pensarem no futuro também fazer um levantamento gravimétrico ou aerogravimétrico, que ajudaria não somente nessa parte de observação gravimétrica, assim também como para fazer diferentes modelos, né? Então, e seria um levantamento com fins geodésicos e não geofísicos. Então, ficaria assim já que vocês têm já um planejamento, né, e querem melhorar, poderia ser uma forma também de contribuir não somente para essa parte de hidrológica e demais, senão para fortalecer também a rede geodésica nesse estado e também para outros tipos de aplicações, né? Obrigado, professor Andréia. O professor Leonardo, do IME, lembrou que eu tinha pedido ao Felipe para mostrar os slides, né, Felipe, das recomendações. Aí eu não sei se você quer retomar aquilo rapidamente ou... Pois é, eu acho que a gente vai estourar o tempo se a gente entrar ali na minúcia. Então, assim, talvez eu mande depois, aí vocês me critiquem, digam, olha, isso aqui já é feito, não precisa... Porque às vezes tem coisas que eu desconheço ali, então... Felipe, vou mandar... Felipe, só complementando, até por uma questão de tempo, né, se me permite, já permitindo, o que eu vejo, né, é que foi, né, instanciada algumas recomendações ali, talvez o nome, num primeiro momento, já que não pôde haver uma votação ou alguma coisa nesse nível, mas talvez pudesse deixar isso no site do próprio evento como uma consulta aberta. Entendeu? Quer dizer, na verdade, ali eu vejo que teve, né, recomendações que têm uma ligação direta com determinada instituição. Por exemplo, DSG, primeiro CEGEL. Né? Talvez o representante lá, olha, isso aqui é fácil, isso aqui eu consigo. Ele se antecipe e já até providencie. Em alguma outra, por exemplo, né, para não ficar só na viagem, aquela ideia do tempo de transição, né, isso para mim merece uma reflexão muito maior, porque já está em andamento, já foi feito, né, o lançamento do Real de 2018. Então, eu acho que criar agora, depois um tempo de transição, para mim, eu precisaria de uma reflexão maior. Mas tem algumas, por exemplo, que são mais imediatas. Então, dentro dessa consulta aberta, quem já tiver autonomia já pode até fazer. E a coisa não fica esquecida. Ela, de alguma maneira, vai estar sendo vista aí pelos participantes, que são outros até dentro de cada instituição. Lá da ANA, lá da CPRE, do Serviço Geológico, e por aí vai, dentro dessa linha.
Tá? Para não abandonar, para não ficar uma coisa assim, depois eu mando. Não. O evento determinou que fosse colocado em consulta aberta. Isso é uma outra forma de ver. Valeu, Léo. Alguém mais? Gente, muito obrigado. A Maíra vai encerrar aqui, mas a gente está muito feliz. Boa tarde a todos. Bom, então chegamos ao fim, né, do nosso workshop. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, ouvintes, os contribuidores aqui, um agradecimento especial ao Felipe Mienvinsky, né, que auxiliou aí ao máximo, juntamente com o Gregory e a equipe aqui da coordenação de geodésia. Eu espero que todos possam ter colhido os bons frutos aqui desse workshop e que possamos dar continuidade, né, e pensar da melhor forma de disponibilizar esses dados, né, de forma a poder integrá-los, né, e futuramente vamos fazer outros workshops para poder dar continuidade. Então, aqui eu agradeço a presença de todos e muito obrigada. Até a próxima.